Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no Fonte Viva e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 20, cujo título é Diferença, e que está em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema diferença, é com renovada alegria que convidamos agora o nosso amigo Ricardo Andrade, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, pessoal. O pessoal está me ouvindo aí atrás também? Tá ok? Ótimo. Bom, mais uma vez, muito obrigado à casa pelo convite, a confiança em vir aqui e poder falar dessa doutrina que salva. Mais uma vez, muito obrigado por esse acolhimento aqui na casa, né? Eu tinha um sonho de poder adentrar em todos os lugares como acontece aqui. Tem um acolhimento, né? Nossa, e eu fico pensando como seria bom, como seria uma vida muito melhor eu poder entrar nos lugares que eu entro todos os dias, em qualquer lugar, e ter o acolhimento que eu tenho aqui. Talvez a nossa evolução esteja caminhando para isso, né? Talvez é uma palavra até errada, né? Ela é para isso que ela caminha. Quem sabe, num mundo feliz, nós viveremos em muitas casas como o Núcleo Nosso Lar, né? Então, muito obrigado a todos que me acolhem, a presença de vocês, a essa doutrina que salva. Muito obrigado aos amigos que eu tenho na casa. E hoje, falando sobre diferença, né, que é o título dado pelo Emmanuel, nesse comentário aí do versículo de Tiago, que está no 2º capítulo, versículo 19. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Como a gente tem a referência do Emmanuel, o texto dele, a gente vai pontuando parágrafo por parágrafo, estrofe, frase por frase, para tirar o espírito da letra. Claro que tentar explicar Emmanuel não é fácil, né? Mas a gente tenta, apesar das nossas limitações, colocar aqui um pouco daquilo que ele quer que a gente escute, que a gente leve para dentro. Então ele começa o texto dele falando da advertência do apóstolo, essencial importância no aviso espiritual. Essa advertência é de essencial importância. Por quê? Porque ele acredita, ele sabe que existem demônios, né, que creem e estremecem. Eles creem, né, em um só Deus. Nós cremos, ou seja, quem está no bem, está no mal, crê em Deus. E sabem que Ele é grande e nós somos pequenos, é estremecer. Por quê? Porque quando a gente está rezando o Pai Nosso, a gente fica pedindo coisas que a gente quer, mas a gente não pode, no meio da oração, falar, seja feita a minha vontade. A gente fala, seja feita a vossa vontade. Não é assim? Por isso que a gente pede a ajuda dele, o socorro dele, a providência dele. Então, se eu estou pedindo para ele, aquilo que vem, eu preciso me resignar, é aceitar. É disso que a gente vai desenvolvendo aqui o raciocínio. E às vezes as coisas não vêm assim do jeito que a gente queria, a gente estremece. Mas quem aqui, ao perguntar para ele, me conta aí uma fase da sua vida que você tem prazer em se lembrar, e aí ele vai lembrar de um desafio que ele superou, não é isso? Daquilo que aconteceu, teve aquela dificuldade, mas venceu o desafio. Estremeceu no início, foi salvo, ajudado, inspirado à solução depois, e venceu, passou pela experiência e evoluiu naquilo. E a gente vai confiando nessa ajuda, e a gente tem até
momentos que a gente cita a Bíblia, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é isso? A gente vai evocando as coisas, a força, né? E a gente pensa, repete, né? Porque com Ele tudo eu posso, sem Ele eu nada posso. Então você está querendo sempre que Ele ajuda. Me ajude, Deus, me dá um socorro aqui. Esse é o nosso dia a dia, a nossa relação principal com a fé, concordam? É pedir ajuda, pedir orientação, inspiração, não caminhar sozinho, porque está difícil caminhar sozinho. Já no segundo ponto, o Emmanuel fala o seguinte: esperar benefícios do céu é a atitude comum de todos. Então, se eu estou pedindo para Ele me ajudar, eu estou esperando que Ele me dê benefícios. E todos nós pedimos o que para Ele? Né? Me dê paciência, Senhor, né? Me dê força, me dê isso, me dê aquilo. A gente quer benefícios, acreditando que Ele pode nos dar. Então a gente tem essa prática. Aqui que eu vou recorrer a Deus. Se a gente está no avião, né, numa situação difícil, turbulência, a gente, oh meu Deus do céu, né? Não é assim. Então a gente acredita, certo? Que os benefícios vêm dele. Então a gente não descansa de sempre estar pedindo esses benefícios, essa proteção. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Meio estranho, né? Início assim, a gente pensar adorar o Senhor é trabalho de justos e injustos. Você acha que aqueles que são justos adoram o Senhor? Adoram. E os injustos adoram ou não? Adoram também. Por quê? Porque eles também querem os benefícios do Senhor. Talvez para as suas vontades pessoais, os seus interesses pessoais, mas querem o benefício do Senhor. Talvez eles estejam rezando o Pai Nosso, seja feita a minha vontade lá no íntimo, e não a vossa vontade, porque querem o privilégio dos benefícios. Fala. A sua vontade? Sim, a sua vontade pode ser feita. Por isso, tudo aquilo que você pede, o Senhor te dá. Sabia disso? Sabe que a prece é objetiva, subjetiva, e como é que é a prece? A prece, ela sempre é objetiva. Você sabe o que quer, o que pede, você sabe onde o calo aperta. Mas, olha para você, eu não sabia que eu estava na sabatina. Mas o que eu quero dizer? Quero aproveitar, Albert, o que você falou, né? Então eu posso fazer o pedido que eu quero, o que eu peço, Deus atende? Atende. Às vezes, não atende na minha vontade, mas atende naquilo que eu preciso. Não se trata de um capricho meu, mas sim de uma necessidade. Então, muitas das vezes, eu quero muito uma coisa, mas eu quero demais essa coisa. Sabe o que acontece? Eu peço a Deus e aquela coisa vem? Não vem. Vem outra coisa. E aquela coisa que chegou para mim, me fez crescer em determinado assunto. Certo? Aí passa um tempo, de repente, aquilo que eu pedi lá atrás chegou. Olha, tem um delay aí, né? Um delay, o negócio atrasou? Não. É porque tem coisas na vida, e eu queria que vocês passassem uma revista na mente de vocês, nas suas experiências. Tem coisas na vida que se a gente tivesse pegado antes, por falta de experiência, a gente tinha deixado ir embora. Tinha ou não tinha? Né? Então, o tempo é dele, não é meu. A vontade é dele, ela é boa, perfeita e agradável, e não é minha. Eu tenho desejos, eu sigo a vontade dele. Certo? Até aqui está tranquilo? Beleza, Albert? Obrigado, cara, né? Vindo de você eu fico feliz. Eu sei que você está em cima, né? Mas o que eu errar você me conserta, combinado? Não, mas você tem que me ajudar também. Aqui é um estudo. Então vamos lá. Dentro disso, na próxima chamada de atenção do Emmanuel, ele faz o seguinte. Eu estava falando disso, só que eu me desviei um pouco, desculpa. Deixa eu voltar um pouquinho, que é importante. Ó. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. É por isso que eu tenho a cola, é um roteiro. Né? Então, quando eu estou adorando o Senhor, lá tem assim, ó, no Evangelho: por amardes os que vos amam,
que galardão tereis? Não faze os publicanos também o mesmo? Então eu amar os meus amigos, a minha família, está ok. Qualquer um faz isso. Os justos, os injustos, etc. Até os publicanos que eram mal vistos pelos judeus, né? Que eles cobravam impostos. Ele coloca isso. Mas a gente não aprende lá no Evangelho que se alguém pediu para a gente andar 1 milha, a gente anda 2? E a gente não aprendeu lá no Evangelho que se alguém te pediu a capa, que era uma das vestes que tinha, né? Você também dá a túnica? Não aprendeu? A gente tem que fazer mais e melhor. A gente tem que fazer... Oi? Obrigado. A gente tem que fazer mais e melhor. A gente tem que fazer o bem no limite das nossas forças. Questão 642. Né? Ok. Então é para isso que a gente veio. Então eu tenho que dar a túnica, porque eu dei a capa, não é isso? E o que é a túnica? A túnica é a veste mais importante do judeu. A mais importante é a túnica, a mais cara, a que dá até para ele uma identidade de quem ele é, né? Ela é mais importante que a capa. E quem na vida deu a capa e depois toma a túnica também? Quem faz isso? Ele está falando para a gente fazer. Ele está falando para a gente ser cristão. Quem é cristão segue quem? O Cristo. E o Cristo é que está falando isso. Não, fazer igual você já fica pelado. Bom, eu não acho que ele está falando para ficar pelado, né? Eu acho que está falando para você fazer o bem no limite das suas forças. E toda vez que você vai fazer o bem no limite das suas forças, você vai perguntar para você, qual que é o limite das minhas forças? É um exame de autoconhecimento, certo? Então, peraí, eu posso fazer isso? Aí você fica naquela, o que eu ganho, o que eu perco, não é isso? Aí Francisco de Assis, que você citou, fala, é dando que você recebe. Pelo menos atribuíram para ele essa prece. É dando que você recebe. Então ele sabe que se ele dá a capa, a túnica ou ficar pelado, ele recebe muito mais. Mas você está falando de Francisco de Assis, ele está numa evolução. A gente aqui espírita tem notícias que Francisco de Assis foi quem? Alguém sabe? João Evangelista, exatamente, né? João Evangelista. João o que é? Filho amado, chamado por Jesus de um filho amado. Então, a gente ainda pode chegar lá e ficar pelado, mas por enquanto vamos preocupar com a capa e com a túnica, certo? Tem alguém que não seja filho amado? Aí é que tá. Por que ele falou que João era o filho amado, os outros não eram? Que relevância ele deu para João dentre os 12 apóstolos? Por que ele era o filho amado? Porque ele era o mais novo? Todos nós somos. Eu sei, mas ele deu esse título por João. Aí você vai entender melhor que a Provavelmente essas primeiras etapas, para quem conhece essas primeiras etapas. Bom, se a gente pegar os evangelistas, são 4, não são? Só que 3 evangelistas escrevem da mesma maneira, contando a história. Alguns com mais ação, tipo o evangelho de Marcos. Mas todos contam uma história. O evangelho de João é diferente. Ele tira o sentimento de tudo. E quem tira o sentimento de tudo, tira o amor de si. Não é à toa que o evangelho dele é diferente dos outros 3. Certo? Então ele enxerga nele algo diferente, não que ele é mais querido e mais amado, mesmo porque no conceito judaico, amar o outro é fazer pelo outro. Não é esse amor romântico que a gente tem por aqui, né? Que é o amor eros, né? Que é o amor carnal, ou que às vezes é o stork, né? Que é aquele assim, eu amo ar-condicionado, eu amo tomar sorvete. Isso tudo no grego, não é nada disso. É um amor assim, ágape, fazer pelo outro, se entregar pelo outro, é o amor de Jesus, entendeu? Então quando a gente está falando de amor, no sentido judaico, é fazer pelo outro, a gente não está escalando o amor ao ágape, ainda, porque isso chama evolução. Amor é racional ou não é? Como é que é? Amor é ou não é racional? Racional? Você sabe que você ama? Ou você sente que você ama?
A física prova que a gente não sabe. Não sei se a física prova. A questão é o seguinte: quando você sente que você ama, você não pensa para fazer. Você já pensou uma vez assim na sua família, você dar a sua vida para o outro, você pensa em fazer? Ou você faz? Então não é uma coisa que a gente fala, eu sei que eu amo porque eu penso nisso. Porque Pedro chegou para Cristo e falou assim: eu amo. Tu me amas. Tu me amas? Você, eu amo, o senhor sabe que eu amo. E o que ele falou? Né? Ele falou assim: ó, eu amo tanto que se chegar um soldado aqui, eu puxo a espada e arranco a orelha. Pera aí, calma aí, Pedro. Você vai me negar a quanto... Sim, mas o que vem primeiro? Não, a razão ou o sentimento? Não, o sentimento. Você vai pegar o Eurípides falando isso no estudo e Joana de Ângeles, certo? E por isso que tem as 3 disciplinas: a disciplina de sentir, de pensar e de agir. Aí Emmanuel fala: Chico, disciplina, né? Então, na referência espírita que a gente tem, eu não sei quase nada de física quântica, quase eu tenho uma nota 0, mas é por aí, né? Eu acho que desse pouco vai ser comprovado pela quântica que esses 2 sistemas, que é o amor na horizontal, que é o amor na vertical, é um amor sentimento. Na horizontal é o amor razão. Você tem que sofrer a residente, você faz pouco por aquela pessoa que você Então, pelo que você falou, Albert, eu entendo que o amor horizontal, tipo a cruz, no horizonte a cruz simboliza o quê? O horizonte dela, a matéria, certo? Por quê? Porque Cristo andou sobre as águas. Se você pegar um copo d'água, ele vai sempre ficar na horizontal, não vai? Você está enchendo o copo. O amor é atemporal. Sim. E razão é tempo. A física comprova que quando você está no tempo, você não tem noção de espaço. Quando você está no espaço, você não tem noção de tempo. A questão é que o tempo é uma invenção nossa. O tempo é uma invenção nossa. Exatamente. Certo? Porque está na teoria quântica da relatividade. É uma invenção nossa. Sim, pode falar. No caso, a palestra, ela é baseada na doutrina espírita, né? Por exemplo, esse tipo a física, eu não conheço nada de física. Sim. Porque assim, o estudo, ele está se baseando nos ensinamentos da doutrina espírita. Seria isso? Seria. Mas tem mas entendi o que você quis dizer. Até acho muito pertinente, porque senão a gente divaga mesmo. Entretanto, nós temos um tripé. Hoje, cara, ela está enganada porque ela uniu o paciente, não tem jeito. Mas por enquanto é teoria, tá? Não é ciência. Ela tem que ser comprovada, a quântica, viu? Então a gente vai ser, mas ainda é teoria, não é ciência. Eu acredito que ela se tornará ciência também. Mas o que eu estava dizendo é que a gente tem um tripé: filosofia, o que mais? Ciência e religião. Então a ciência você está trazendo. A filosofia é isso, é entender que tudo faz parte do todo. Faz parte falar dos conhecimentos gerais, da ciência que faz parte, da física quântica, certo? Da física mecânica faz parte, tudo faz parte. Por quê? Quando a ciência, principalmente alguns cientistas já entenderam que quanto mais você estuda determinada coisa, essa coisa te leva a Deus, porque tudo vem dele. Na verdade, você faz o caminho de volta. Por isso que você falou que acredita que vai ser provado, que é um caminho de volta. Então, dentro da nossa filosofia, base da doutrina espírita, a gente também tem que perceber ciência, e trazendo a ciência para o espiritismo como base, porque o Kardec falou: se em algum ponto o espiritismo, do conhecimento espírita, a doutrina estiver divergindo da ciência, fique com a ciência. Tudo bem, falar de ciência aqui é falar de Deus e falar de doutrina espírita, não tem problema. Bom, mas então nessa questão do amor que a gente estava falando, né? O que isso está trazendo para a gente? Está trazendo que o amor tem as suas escalas, seja sentir, pensar em amor e tudo mais, mas aí
Cristo tinha falado, mas você vai me negar, você fala que me ama, que vai tirar a espada, cortar uma orelha, né? Mas vai me negar depois que o galo cantar 3 vezes. Ele não falou isso? E aí, isso aconteceu. E quando isso aconteceu, Pedro negou Cristo. Ele falou: cadê aquele amor que eu falei que eu sentia por ele? Eu o traí, porque eu falei que amava e não amava. E ele ficou naquele inferno psicológico dele, falando assim: que amor é esse que eu senti? Eu não sinto coisa nenhuma. E aí então acontece o processo, né? Jesus é crucificado, e daí tem a ressurreição, e daí ele vem, e na terceira aparição dele, após a crucificação e tudo mais, o que acontece? Está na praia, porque Pedro e os outros desolados falavam assim: eu vou pescar, vou voltar para a vida antiga. O sonho acabou, né? E aí ele vai pescar e não pesca nada. E viu uma voz lá, uma pessoa lá longe na praia, e falou assim: e aí, pescaram alguma coisa? E eles falaram assim: nada, não pescamos nada. Joga a rede para a direita. E ele falou: opa, eu conheço isso aí, joga a rede para a direita. Jogaram a rede para a direita, ela encheu de peixe, 253 peixes grandes, custaram puxar a rede. Pedro, mais afoito, já saiu assim nadando na frente. O barco pesava com tanto peixe. E ele vai lá, encontra com Jesus, mas ele está envergonhado, está naquele inferno psicológico, porque aquele que disse que amava traiu ele, negou o cara. Não é assim? E aí lá na fogueira, porque eles estão comendo peixe, e perguntou: tem peixe para jantar? Eles fazem o jantar dele ao entorno da fogueira com Jesus. E daí, fazendo esse jantar, gente, o que Jesus pergunta para Pedro? Tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. E Pedro responde: você sabe que eu te amo. Mas passa um pouquinho, conversa e tal. Ô Pedro, tu me amas? O senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E passa mais um pouquinho assim, conversa vai, conversa vem. Jesus chega para Pedro: Pedro, tu me amas? Então, aí ele fala assim: o senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Só que para a nossa língua portuguesa, amar não tem muito significado de escala de peso. Vamos colocar isso para o grego. Eu falei do amor eros, do filéu e falei do ágape. Então o filéu é aquele amor assim: eu gosto de você como amigo, gosto da sua presença, mas não é aquele amor entrega que Jesus tem para a gente, que é o amor ágape, certo? Não é o filos, não é o amor filos, que eu tenho assim: gosto da sua presença, mas eu não dou a minha vida por você, não serei crucificado por você, né? Para isso tem que ter um grau máximo, ágape. Então vamos colocar essa linguagem de amor com essas palavras. Jesus ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? O senhor sabe que eu te filéu. Ele não fala: o senhor sabe que eu te ágape, né? Ele está envergonhado, ele está triste, ele está sabendo que falhou com ele. Então apacenta meus cordeiros. Aí ele pergunta de novo, vou dar mais peso agora: Pedro, tu me ágape? O senhor sabe que eu te filéu. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ágape? O senhor sabe de todas as coisas, o senhor sabe que eu errei lá atrás. Como é que eu vou falar que eu vou no ágape se eu apenas filéu? Pegaram? Estágio de amor. Então quando a gente vê isso, e eu que estou lá na minha imaginação, no meu devaneio, do lado da fogueira, eu falo assim: ô Jesus, esse cara te traiu, você está mandando ele aposentar ovelha? Ele não é o cara certo, ele já falhou com você, vai falhar de novo. Aí ele ia falar assim: ô Ricardo, fica caladinho aí, não entra no assunto não, você não está sabendo de nada não. Sabe por quê? Por que ele chamou Pedro, que falhou com ele? Porque ele não quer perfeitos. E a gente vive numa sociedade de perfeitos, de perfeitinhos. Eu tenho que ter a melhor nota, eu tenho que ser o melhor no concurso, eu tenho que ser o melhor no trabalho, eu tenho que ter um doutorado, um pós-doutorado, eu tenho que fazer melhor do que o outro. É isso? A vida tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor de todos, está no pódio? Ou a gente é Pedro, a gente erra mesmo? Eu queria Pedro, porque Pedro sabia que era... Tá toda, cara, obrigado, hein? Jesus deu a missão para Pedro: apacenta minhas ovelhas, porque sabia
que ele não era ágape. Que aqui no mundo de provas e expiações não tem ágape. No máximo filéu. Tem muito eros em amor aí. Certo? Mas ele sabe que aquele que tem consciência de que não é, quer ser. E é esse que está pronto para o trabalho. Então essa questão de adorar o Senhor para justos e injustos, certo? É isso, essa relação de eu dar a túnica, de eu fazer mais, e de estar pronto para fazer mais, esse espírito cristão, porque eu fui criado para isso. E aí, ele fala assim, admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas, ou seja, a gente sabe que isso tudo não veio do nada, gente, a gente sabe que existe Deus, ou alguém, o ateu, eu acredito numa energia, não é assim? Acredita em alguma coisa, porque ele olha para o céu, olha para as estrelas e fala assim, e aí, como que isso surgiu? Ele olha para a natureza, as suas maravilhas, o nascimento de um bebê, e aí? Ele olha no momento que alguém é salvo, né? Aquela equipe salvou, a pessoa volta à vida, se afogou, alguém salvou, ele sente a mão de Deus ali. Então todo mundo tem essa conexão. É isso que ele está falando. Então eles admitem, né, essa existência desse ser, de Deus, dessa energia. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. O que é aceitar o supremo poder, né? É saber que as leis naturais, as leis divinas, elas regem tudo isso. Então tem gente que fala, mas eu não concordo com isso. Adianta concordar, gente? A gente não vai revogar a lei divina. A gente tem que passar por ela. Não adianta. Tem gente que fala assim, eu reencarnar, mas de jeito nenhum que eu vou reencarnar. Que sofrer mais uma vez, passar o que eu passei aqui, mas de jeito nenhum. Mas não, comigo não. Não vou reencarnar nem a pau. Tadinho. É uma lei, ele vai reencarnar. Ele está na ignorância, mas é aquilo ali que ele está vendo depois, que ele desencarna e pede mais uma oportunidade para vir e fazer o que tem que ser feito. Então, por mais que fale, não acredito em reencarnação, ou eu não quero reencarnar, ele vai reencarnar. Lei é isso, ou seja, ela atrasa, se eu não quero seguir a lei dele, a vontade dele. O que o judaísmo já nos ensinou antes? A vontade dele é o quê? Boa, perfeita e agradável. O judeu já sabe disso, a gente fica lutando contra isso. Porque se ela é boa, por que eu quero a minha vontade se a dele é melhor? Por que eu quero a minha vontade se eu sou imperfeito, a vontade dele é perfeita? E logo, se ela é boa e perfeita, ela é agradável. Então se eu faço o que ele quer, minha vida tem felicidade. E aí eu vou lá no Código Penal da Vida Futura e falo assim, para cada vício, cada imperfeição que nós trazemos, nós temos o quê? Uma dor. Não é isso? E a gente reencarna para quê? Para dominar as más tendências e imperfeições. E cada uma delas, a gente tira essa dor, esse sofrimento. Tirando esse sofrimento no processo, o que a gente tem? Está vendo por que eu não seguro o microfone? Derruba ele. Bom, se a gente passa pelo processo da reencarnação, eliminando essas dores com a nossa evolução, a gente busca a felicidade. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então é isso que a gente precisa aprender. Emmanuel segue, a inteligência é atributo de todos, a cognição procede da experiência. Então cognição, a gente fica inteligente, a gente aprende, porque a gente vivencia o processo, não é isso? A gente erra, mas acerta depois, experiência. Então a gente precisa desse processo para evoluir. Então como é que a gente adquire experiência? Através do trabalho, lei do trabalho, não é isso? E a gente está na lei do trabalho para evoluir. O ser vivo evolui sempre, e quem evolui aprende e conhece. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Eu falei que Pedro ganhou a missão não porque ele era perfeito, porque ele sabia da sua imperfeição, certo? Então dentro disso a gente evolui sabendo quem somos e aonde queremos chegar.
e aí eu entrego a minha missão nessa reencarnação. Sair daqui é melhor do que eu entrei. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Pegaram essa ideia? O gênio do mal e o gênio do bem, tem uma diferença. O que é? Quem está agindo para o mal, ele está agindo na ignorância. O que é agir na ignorância? É que ele não sabe, não tem consciência do que faz. Ele está perdido, está cego nos seus desejos, nos seus interesses pessoais, mas não entende que aquilo que ele faz para tirar uma vantagem para ele, é desvantagem para ele. Por quê? Porque tem a lei de causa e efeito. Ela é igual um bumerangue, a gente manda, ela volta, né? Ou a lei da colheita, você plantou, então cuidado com o que você planta, porque você vai colher. A colheita é obrigatória. Então, nessa lei de causa e efeito, certo? A gente tem um movimento de ação e reação. Então, tudo que eu faço de bom traz coisas boas. Tudo que eu faço de mal faz com que eu tenha que restaurar. Por isso a gente tem que passar por expiação. E a expiação faz parte do processo. Então, se eu fiz um mal pensando que eu teria vantagem, o que aconteceu comigo? Eu fiquei com dívida. Fiquei ou não fiquei? Não é isso que a gente aprende aqui na casa? E se eu fiquei com dívida, o meu despertar, mesmo que seja no plano espiritual, ele tem o quê? Pranto e ranger de dentes, desespero, dor, tormentos, não é assim que a gente vê na doutrina? Pois é, e se tem, a gente recebe o socorro e começa o socorro a partir do gatilho do arrependimento. E no arrependimento a gente é socorrido tomando consciência do que a gente faz e fala, opa, deixa eu voltar e fazer de novo, porque eu quero o quê? Justiça. E fazer justiça é fazer o que tem que ser feito, quitar as contas, né? E quando eu vou fazer de novo, eu estou no processo, aí eu vou expiar, se preciso, eu vou passar pelas provas, mundo de provas e expiação, não é assim? Processo. Então é assim que a gente caminha, né? Aprende e conhece, a gente reencarna para evoluir. Emmanuel diz na sequência o seguinte: a diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Olha para você ver, diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. Então, trazendo esse raciocínio para vocês, a gente está reencarnando para aprender, não é isso? E para quitar o que está errado. Quando a gente aprende a fazer o certo, a gente volta a fazer errado? Aprende a fazer qualquer tipo de processo, qualquer coisa. Esse é o jeito certo, esse é o jeito que dá certo. Você vai fazer diferente depois? Vai fazer errado de novo? Não vai. Então, a experiência de saber como fazer conserta a nossa caminhada. É disso que ele está falando. Eu vou ter conhecimento para entrar de vez na seara do bem. Por isso que o mal é a ignorância do ser. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica com os desígnios do eterno e cumpre-os onde se encontra. O que é isso? Ele está falando de anjo, está falando de demônio. Demônio é uma linguagem muito assim de igreja católica e muito mais ainda de igreja evangélica, né? O demônio está lá o tempo todo, né? A gente sabe que o demônio não existe, certo? O demônio é aquilo que está em nós para fazermos aquilo que nos atrasa na evolução. E também há aqueles ignorantes no bem que agem no mal, que são os nossos obsessores, que não são obsessores por acaso. Nesse mundo há injustiças, mas não tem injustiçados, ok? Tudo bem aí? Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês falam, Ricardo, põe um freio, explica de novo, tá? Tudo bem. Então, quando a gente está falando desses demônios em contraposição do anjo, quer dizer que o anjo, o espírito no bem, ele está em sintonia com a vontade de Deus, e o demônio com seus próprios desejos. É disso que ele está falando. Então, quando você não faz a vontade, não caminha pelo bem, aí eu me lembro de Saulo, quando ainda não era Paulo, e ele cai do cavalo na estrada de Damasco, e Jesus pergunta, por que me persegues? Por que recalcitras no aguilhão?
né? Ou seja, igual o boi lá, né? Naquela vara lá com a ponta metálica, espetando ele, para ele parar de ir para o caminho errado. Então você vai para o caminho errado, você se machuca, tem dor. É sobre isso. Então esses nossos demônios, inimigos, que atrapalham o caminho. E o meu maior inimigo quem é? Eu mesmo, exatamente, sou eu mesmo. Então eu preciso vencer as minhas tendências, más tendências. Isso é a missão do Espírito. Transformar os meus maus hábitos em bons hábitos e construir essência no bem no meu caminho. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Gente, eu virei espírita, então estou tranquilo. Eu vou no núcleo, eu estou assistindo palestra, estou no estudo, está tudo certo. Gente, eu virei católico, vou à missa uma vez por semana, estou tranquilo, está certo? Porque eu tenho um plano, na verdade eu tenho uma estratégia. Porque no catolicismo, gente, eu estou só fazendo uma comparação, mas não estou discriminando religião, tá? É para a gente entender raciocínios, por favor. Mas daí no catolicismo ele fala assim, vou pedir uma extrema-unção. Aí eu fui pelo mal, pelas minhas más tendências a vida inteira, e na extrema-unção, arrepende dos seus pecados? Arrependo. Opa, estou salvo. É assim que funciona, gente. Isso é uma ilusão. Então a salvação não é uma estratégia, ela é um processo, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Entendeu? Pode fazer. Quando a gente enquanto encarnados, vamos supor que a pessoa tem uma tendência, ela vive aquela má tendência, só que depois ela tem que despertar ainda encarnado. Essa má tendência que ela teve no encarnado, né? Ela volta para espiar ela? Bom, tem a história de Saturnino Pereira, né? O amor cobra uma multidão de pecados. Saturnino Pereira, pode falar no microfone. A história do Saturnino Pereira, né? O amor cobra uma multidão de pecados. O raciocínio dele para mim é esse. Por quê? Porque ele reencarnou para fazer o bem. Eu estou falando de Saturnino Pereira, mas vocês conhecem a história dele? Não. Saturnino Pereira era um cara que, desde novo, ele foi para a casa espírita e ele gostava de fazer os estudos, ia para as tarefas fraternas, depois ia para a reunião mediúnica e foi ficando adulto, ficando mais velho, sempre trabalhando para o bem. Na empresa ele era encarregado e ele ajudava todo mundo tinha admiração com Saturnino. Saturnino era um homem bom. Lembra do homem de bem? Ele seguia aquelas coisas, sabe? Saturnino era um homem bom. E daí, um dia, tinha um problema numa máquina, ele foi resolver. Só que o que aconteceu? Esqueceu de desligar a chave na hora e o braço dele foi puxado para a máquina. E nisso, na hora que puxou o braço dele, ia moer o braço dele. Mas o que aconteceu? Alguém atento desligou a chave, mas já era meio que tarde. Desmontaram a máquina, viram o sangue e tudo mais, levaram ele correndo para o hospital, fizeram lá a cirurgia. E a boa notícia, entre aspas, a boa notícia é que ele perdeu um dedo. Por que boa notícia? A máquina foi engolir o braço dele, né? Então ficou dos males o menor, perdeu um dedo. Mas mesmo assim, todo mundo fala assim, mas Saturnino é um cara tão bacana. E lá no Evangelho fala assim, se fosse com um homem bom, no Evangelho segundo o Espiritismo, não teria acontecido, não é isso? A gente começa a pensar isso, se fosse com um homem bom, não teria acontecido. Mas a gente esquece da nossa vida pregressa, o que houve atrás, que a gente vem aqui que é uma lei de equilíbrio. E daí o Saturnino voltou para o trabalho, voltou para as atividades da casa espírita e recebeu uma carta na reunião mediúnica. E nessa carta na reunião mediúnica, o espírito contava a história dele na reencarnação passada. Saturnino, você era um feitor de escravos. E tinha um escravo que estava doente e você quis forçar ele a trabalhar. E ele não tinha saúde para tanto e você exigia muito. Um dia você perdeu a paciência e moeu o braço dele no engenho. E você ficou com esse tormento, desencarnou com esse tormento. Lá no umbral ele só via isso, o caldo da cana no meio do sangue, daquele sangue vermelho. Ele ficou atormentado, arrependido. Processo, arrependido, vai ser esclarecido para poder reencarnar e expiar, não é isso? E daí ele reencarnou, mas lá no plano reencarnatório ele pediu para perder o braço. Ele queria justiça. Ele pediu.
Mas ele, consciente do processo, de caminhar para o bem, de fazer com o Cristo, né? Fazer ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse para você, ele tinha isso como missão de vida. E o que aconteceu? Ele não perdeu o braço, ele perdeu um dedo. Foi isso que veio na carta para ele. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Respondi a sua pergunta? Né? Então é por aí, você vai trabalhar para não pagar com dor, pagar com amor. Ah, mas você falou, eu reencarnei para isso, eu quero quitar assim, mas mesmo assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Então você paga com amor e não com dor. Ok? Ficou claro, né? Bom, dentro disso, então recorda que essa escola religiosa, ela não é uma estratégia de salvação, né? Então, tipo assim, aí eu estou frequentando a casa espírita e está tudo ok. Porque já Tiago também disse que a fé sem obras é fé morta. Então a gente precisa trabalhar na nossa fé, aprender com ela, processo de trabalho, não é isso? Servir, trabalhar na caridade, que é a bandeira do espírita, né? Sem caridade não há salvação. E a gente vai entendendo então que não é questão de falar eu sou espírita, eu sou católico, eu sou da igreja tal, não é isso. Uma vez perguntaram para o lama, que nem é cristão, é budista, perguntaram para ele qual que era a melhor religião. E a gente pensa assim, ele vai responder que é o budismo. Não, ele não respondeu isso. Ele respondeu que a melhor religião é aquela que faz o homem ou a mulher melhor. Então, se é isso, é fazer aquilo que é a vontade dele. Porque a religião fala de um Deus, não é? Que é único. Então a gente faz a vontade dele, para que a gente seja melhor. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. Então todo mundo acredita no Deus. Tudo bem. Certo? Mas a gente está crendo nele para quê? Está louvando a Deus com os lábios ou com o coração? Esse é o problema. Porque falar que crê em Deus é uma coisa, mas fazer com ele é outra. E por último aqui, Emmanuel encerra assim: o único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que devolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Porque em verdade não adianta muito o aperfeiçoamento do ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora e em seu nome. O que eu citei em fazer com ele, né? Eu não faço comigo, eu faço com ele. Não sou só eu no processo. Tudo que eu faço conectado com ele, eu eternizo, certo? E assim eu me lembro do que o Kardec falou também. Ele disse que o verdadeiro espírita não é aquele que alcançou o objetivo. O verdadeiro espírita é aquele que está seriamente tentando atingir o objetivo. Ele não quer perfeitinhos, né? Ele dá a missão, mas sabe que nós não somos perfeitos. Mas sabe que a gente quer alcançar essa perfeição. A gente caminha para ela. E aí eu me lembro de Paulo falando o seguinte, ó: graças a Deus já somos o que somos. Paulo disse isso, graças a Deus já somos o que somos. O que é isso? Quando você vai com constância, buscando a sua evolução, quitar essa lei de equilíbrio, fazer o que tem que ser feito, seguir a vontade de Deus, você vai quebrando aquelas imperfeições, né? Vai melhorando, vai, pouquinho em pouquinho, não melhora? Então você olha para trás e fala assim, ó, aquilo eu já não faço mais, aquilo que era ruim. Você vê o seu progresso e quer conseguir mais progresso. Esse é o caminho, né? E eu acho que isso, inspirado em Paulo, Martin Luther King Jr. disse o seguinte, olha que interessante: não somos o que deveríamos ser, não somos o que quereríamos ser, não somos o que iremos ser, mas graças a Deus não somos o que éramos. Está vendo o caminho? Não somos o que éramos. Esse é o caminho que a gente busca na nossa evolução. Não ser mais aquilo que a gente era. A gente vai errar,
Mas a gente levanta e alguém fala para a gente na voz assim, espiritual: vá e não peques mais, não cometa os mesmos erros, faça diferente, né? E aí eu me lembro mais uma vez do provérbio do judeu, né, o judaísmo, e fala assim, que cada planta, mesmo um mato, tem ali um anjo falando assim para ele: cresça, cresça. Aquele mato, aquela árvore cresce. Então eu fico escutando assim o meu anjo da guarda gritando para mim, né, para eu não perder o caminho: evolua, evolua, né? Então é isso, para a gente ser um pouco mais a cada dia. Gente, muito obrigado pela paciência de vocês, obrigado pela participação de hoje, que foi bem legal, né? Isso é muito bom. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode fazer a pergunta. Se alguém quiser corrigir alguma coisa que eu falei, fique à vontade também.